Vocês devem estar observando aí na internet e nas ruas também uma grande discussão e uma grande movimentação envolvendo as questões de fascismo e antifascismo e principalmente de racismo e antirracismo. E vendo muitas de nós, pessoas negras, gritando a todos os cantos a importância de se dizer antirracista e de se usar o termo antirracista e racismo para definir as situações e os momentos que a gente está vivendo. Aí eu queria falar um pouquinho dessas coisas aqui hoje porque eu acho bastante importante, porque está fervendo aí e porque que nós, pessoas negras, estamos aí gritando a todo canto da importância de utilizar esses termos. Olá, gente, bem-vindas ao Adoji, bem-vindos ao Adoji. Já vou pedir para você se inscrever nesse canal e fazer esse conteúdo chegar a mais gente. Vamos chegar aí nos 2.000 inscritos. Eu tenho tanto conteúdo nesse canal, eu acho que você vai gostar. Se você for conhecer ele como um todo, vai ver os outros vídeos. Tem conteúdo de sexualidade, negritude, gênero, um pouco de cultura pop. Então se inscreve aí nesse canal porque é importante. Já vai deixando like nesse vídeo, já compartilha. Também já comenta suas impressões sobre esse tema aí no decorrer deste videozinho. Se não me conhece, meu nome é Giovanni Vicente, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem eu sou, quem é essa pessoa aqui, as coisas que eu ando postando. Eu crio muito conteúdo pro Instagram, exclusivo para lá e pro Twitter também, como threads e essas coisas. Bem como eu disse aí no início do vídeo, a gente tem falado muito sobre questões de antirracismo e antifascismo aqui nas redes sociais e nas ruas também, porque tem tido muitos protestos aqui nos Estados Unidos e o movimento de pessoas negras dizendo quão é importante usar as palavras racismo e antirracismo para definir as coisas que a gente tem tido aqui, as coisas que têm acontecido ultimamente, né, como a morte de pessoas negras na mão da polícia, a violência policial, a desigualdade, a quantidade de pessoas negras que estão morrendo por coronavírus e enfim. E aí eu queria aqui fazer esse vídeo para reforçar o quanto a questão do racismo e a questão da raça é uma questão central para entender a nossa sociedade, para entender todos esses problemas que estão acontecendo aqui e do porquê é importante dizer que racismo e que raça é uma questão central. Acho que para ser didático, né, eu vou usar o nosso exemplo brasileiro, o exemplo do Brasil. Eu vou tentar usar meus dons, meus aprendizados de historiadorazinha para explicar algumas coisas e por que eu digo, e muitas pessoas negras dizem que racismo é uma questão central. Vou tentar ilustrar uma situação assim como eu fiz no Instagram, né? Vamos aqui pensar que somos um país com 54% de população negra, ou seja, a maioria da população brasileira é composta de pessoas que não são brancas. Aí você tem todas as questões da desigualdade, você tem as consequências da escravidão, do que aquilo gerou, né? Ou seja, exclusão e marginalização das pessoas negras, falta de oportunidades, falta de acesso à saúde, à educação e a vários outros campos da vida como um todo, falta de direitos básicos, assim. O que muitas pessoas estão experimentando agora, que não são negras, né? Ou seja, o aumento da violência contra os seus corpos, o aumento da perseguição contra a sua existência, são coisas que nós, enquanto pessoas negras, enquanto povo negro, já está sentindo na pele há muito mais tempo e com extrema violência. Você percebe que o racismo é tão central no Brasil que ele consegue fazer um homem, como o nosso presidente atual, ser eleito mesmo no país onde a maioria dessa população é negra, e aí esse homem consegue ser eleito mesmo nessa situação. A eleição de homens como este presidente que temos atualmente, do governo dele como um todo e dos ministros que ele tem e de uma sociedade que permite de alguma forma, não toda ela, mas parte dela, e enfim, que essas pessoas estejam onde estão, também se explica pelo racismo, né? É somente por conta da deseducação racial, ou seja, um monte de pessoas que não são brancas, né? A nossa sociedade como um todo não é consciente sobre as questões raciais, não é muito consciente sobre essas questões que envolvem racismo, e aí essa sociedade deseducada, parte dela cai nesse discurso falacioso deste homem, mesmo ele reproduzindo publicamente, sem vergonha alguma, falas que são extremamente racistas, tanto contra negros, como contra indígenas, como contra asiáticos, enfim. Bolsonaro consegue ser racista com todos os grupos étnicos raciais possíveis. E aí você tem esse cara que chega ao poder nessas condições desse país, que é o país mais negro fora da África. O racismo explica muito a eleição deste homem, explica como essa questão é uma questão central para o Brasil, ou seja, a questão da raça é uma questão central, porque é através
desmobilização das pessoas negras e da perseguição a essas pessoas, ao nosso povo, né, que pessoas como ele e a própria burguesia como um todo, a branquitude, conseguem se manter no poder, né, desmobilizando a gente, deseducando a gente, porque eles sabem que raça é uma questão tão central que se boa parte de nós fizer um levante, a Casa Grande corre um grande risco de cair assim. Isso tudo para ilustrar como que o racismo é central no Brasil. Ele é tão enraizado e tão presente em todos os campos da sociedade, ele é tão, o racismo brasileiro é tão perverso, mas inteligente ao mesmo tempo, né? Um inteligente perverso, que ele consegue criar todo esse contexto onde mesmo num país de maioria negra, você consegue manter a desigualdade e deixar no poder uma minoria que é branca e até mesmo eleger em alguns momentos, quando necessário para esse sistema, pessoas como Bolsonaro, que são visivelmente e explicitamente racistas. E aí, por isso que é importante trazer a questão do antirracismo e das palavras. A gente não pode não usar essas palavras, porque não usar é não nomear. E não nomear algo não vai deixar de resolver esse problema. Até porque o termo antifascismo não vai dar conta de resolver as questões raciais. Porque a gente sabe que, por exemplo, racismo não é só uma questão de ódio, de discurso de ódio, de atitudes violentas, físicas ou verbais contra pessoas negras. Mas invisibilizar, jogar para debaixo do tapete, não tratar essas questões como deve ser tratada também é racismo. Deixar essas questões assim entre linhas é racismo porque você está invisibilizando a questão como um todo e se você invisibiliza, você ajuda o problema a crescer mais ainda. E aí, se dizer antifascista não quer dizer que você é antirracista, até porque o racismo não é um problema de fascistas, não é um problema da extrema-direita, né? Todo fascista é racista, só que nem todo racista é fascista, porque no final das contas existe racismo em todos os campos da sociedade. Ele está presente na extrema-direita, na esquerda, no centro, na centro-esquerda, na centro-direita, em todos esses campos políticos. E se uma pessoa evita usar o termo antirracismo porque acha que o termo antifascismo dá conta de tudo, não dá conta. Inclusive, essa atitude é uma atitude extremamente racista. E é por isso que a gente tem usado a internet para dizer a importância de se usar o termo antirracista, até porque a gente sabe que a destruição do racismo, né, enquanto estrutura, vai fragilizar tanto outras opressões que vai ser muito mais fácil ou o caminho para superá-las vai ser mais curto, porque o racismo dá base para todas elas. Aí o racismo não pode ser usado como uma luta que vem para dar apoio a outras, mas sim como uma questão central onde as outras ajudam e vêm dando apoio para destruí-lo, né? Destruir esse racismo. Porque eu estava vendo um movimento lá no Rio de Janeiro, vai ter um protesto domingo contra o fascismo, e esse movimento não aceitou colar com outro movimento, que era um movimento intitulado antirracista. E aí uma das organizadoras veio a público no Twitter falar sobre essa situação. Então serão dois atos separados, porque o ato antifascista diz que a sua bandeira é apenas antifascista. O porquê não sei, devem acreditar que essa expressão dá conta de tudo. E isso também é uma expressão do racismo. O que eu queria com esse vídeo era mais falar sobre essas questões mesmo, assim. Não queria me prolongar, mas do quanto é importante usar as palavras, nomear as coisas, não usar a palavra racismo, não usar a palavra antirracismo, não vai resolver os problemas, vai piorá-lo, até porque o que está acontecendo agora, todos esses levantes que estão acontecendo agora, tem como base e começaram a pegar fogo por conta das questões raciais, inclusive no Brasil, porque a gente tem visto ministros fazendo falas extremamente racistas, a gente tem visto o presidente fazendo apologia à supremacia branca, por mais que diga-se que é coincidência, não é coincidência, pessoas ligadas a ele fazendo apologias, né, à supremacia branca e além disso, você tem uma violência que está aumentando contra as pessoas negras, que sempre foi violenta e está se aprofundando, e muitos locais estão usando a situação da pandemia, da Covid, do coronavírus, para aumentar a opressão contra as periferias, que é onde a maioria das pessoas negras moram, e você tem visto o endurecimento da violência contra pessoas não brancas. Então, todos esses levantes que estão acontecendo são levantes contra o racismo, pelo fim desse racismo e pelo fim dessas violências. Então não dá para chamar de antifascista somente de antifascismo, sendo que temos aí uma questão central e que está emergindo
por conta da questão da raça e das desigualdades geradas pelo racismo. Então, se você se diz antifascista, mas não se diz antirracista, no final das contas você está contribuindo também com o racismo ao invisibilizar as questões que estão acontecendo aqui agora. Eu espero que você tenha assistido esse vídeo até aqui, comente as coisas que você tem a dizer sobre essa questão, deixa like nesse vídeo, compartilha porque é importante, vai lá me seguir nas redes sociais e esse tema tá rendendo muito, tem que render mesmo porque a gente precisa chegar em algum local, né? E esse local é o fim do racismo. A gente não sabe o que vai vir daqui pra frente com as coisas que estão acontecendo agora, porque não dá pra prever, mas o importante é continuar fazendo esses levantes tanto na rua quanto na internet, abrindo a boca. Então é isso, né? Nós que somos pessoas negras sabemos muito bem o que está acontecendo, aprofundamento do racismo, aprofundamento das desigualdades e das violências contra os nossos corpos. Então a gente quer o fim do racismo urgentemente. Se inscreve nesse canal. Beijos.